Olá, muito bom estar aqui com você, grande prazer, imensa satisfação. Nesse vídeo eu vou passar para você como se faz para poder vencer o estresse. Primeiramente, você já vai dar um like aqui embaixo para poder fazer o YouTube entender a importância e a relevância que é esse vídeo e poder entregar para mais pessoas também. Ok? Se inscreve no canal se também não é inscrito. O estresse, primeiramente, a gente tem que entender o que é isso. Como é que funciona? O que é o estresse? Vamos para a natureza. Fica muito mais fácil, muito mais simples de a gente entender quando a gente olha para a natureza. O estresse é um estágio mental onde você tem a presa e você tem a caça. Não sei se eu vou conseguir colocar imagens aqui no fundo. E funciona da seguinte forma. Quando a presa ela pressente a presença do perigo do inimigo atrás, então ela começa a correr. Então, em fração de segundos, o cérebro já libera adrenalina no sangue, então o batimento cardíaco dispara e aquele animal, ele consegue correr mais rápido, ele consegue bater mais forte, ele consegue fazer coisas e não sentir dor. Isso se chama estresse. Então a palpitação ali tá forte, o suor tá descendo e ele pula mais alto, corre mais rápido e bate mais forte. O nome desse estágio cerebral se chama estresse, que é uma manobra de escape que o cérebro induz aquele indivíduo por conta do perigo iminente. Passando aquela situação de perigo, a presa ali escapou, conseguiu fugir do predador, salvou a sua vida. Então, o que acontece? O cérebro já desarma aquele estágio e aí vem a calmaria. Então, aquele indivíduo já fica mais tranquilo, fica suave, já respira, já fica mais pausado, o batimento cardíaco começa a reduzir. Isso é estresse. Trazendo isso para os dias atuais, colocando na vida de um indivíduo, de um ser humano, o que é o estresse? Você recebe uma demanda, uma pressão, uma situação ruim, o seu cérebro identifica aquilo como um perigo iminente, como uma ameaça, então todo o seu organismo fica naquela situação de fuga, naquela situação de, poxa, temos que sair daqui, temos que correr, temos que fugir, e aí você entra em desespero, e aí a pessoa ela fica doente, e já... Inclusive, quando você vai no médico por conta de uma doença, a primeira coisa que ele pergunta é como é o seu trabalho? Porque já se sabe pela medicina que tem um monte de doenças que são psicossomáticas, que são psicológicas, que são por conta unicamente do estresse. E aí você pergunta, mas Aldo, eu sou uma pessoa muito estressada, eu estou agoniada, como que eu faço isso? Eu vou te revelar aqui, pelo menos, dois métodos que eu uso para poder fugir do estresse. Agora que você já sabe o que é estresse, então vamos lá. Aquela pessoa, ela sente irritabilidade, ela sente estresse por conta de uma situação que ela atravessa no trabalho, por conta de alguma situação adversa, enfim. Mas aquilo que deixa uma pessoa irritada não é a mesma coisa que deixa a outra irritada. Então, eu vou te dar aí a primeira chave para você destravar o estresse e parar de ficar sofrendo na sua vida. A primeira chave é, você só vai se ver livre do estresse quando você entender que o estresse é aquilo que a sua mente determina que é estressante. Pegou o código aí, deu para você entender? Se o cliente te tratou mal, e aí você fica com raiva, e você fica com vontade de socar a parede, de esmurrar a parede, quem configurou isso dentro do seu ser foi o seu cérebro. Você identificou, poxa, a pessoa me tratou mal, então tenho que matar alguém, tenho que descontar minha raiva. Sendo que, na verdade, quando uma pessoa te trata mal, ela está expondo um problema que ela tem com ela mesma, que significa a falta de amor próprio. Então, como ela não ama a si mesma, muito menos vai amar o seu próximo. Então, por isso que ela te trata feito lixo. Mas esse problema é um problema dela. Isso não precisa te afetar. Só vai te afetar se você aceitar que isso te afete. Entendeu? O segundo ponto é o seguinte. Eu vou lá para a natureza de novo, porque fica mais fácil de entender quando a gente olha para a natureza. Quando a gente desce lá no fundo do mar, lá na região abissal, onde a pressão das águas impede o acesso de qualquer submarino, mesmo assim lá existem vida, existem os peixes abissais, existem as espécies luminescentes, mas como que ela consegue sobreviver a uma pressão 1000 vezes maior do que a pressão para o espaço? É por isso que a NASA parou de estudar o fundo do oceano e começou a estudar o espaço. Agora pensa comigo, como que um animal consegue aguentar a pressão daquele lugar? Muito simples. No seu interior, a pressão é maior. Então, você tem que entender o seguinte. Quando você se conecta com o Criador, quando você
entende que você tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir, isso é pressão. Quando você olha para si mesmo no espelho e fala assim, eu vou abrir um propósito de jejum para me aproximar do meu Criador, mas a carne fala assim, não, mas eu quero comer, e você faz mesmo sem ter vontade. Eu faço sem ter vontade, eu não espero ter vontade para fazer. Então você aflige o seu ser, você aflige a sua carne. Isso é por pressão. Então quando você tá nessa condição, você chega lá fora e aparece essas coisas idiotas, sabe? Pessoa resmungando, pessoa criticando, você olha aquilo e você dá risada. Por quê? Porque a pressão que você tá dentro de você é muito maior do que essas porcarias, essas drogas de picuinha que tá à sua volta no dia a dia. Então aquilo não te afeta. Porque a pressão que tá dentro de você é maior do que a pressão que tá fora. Você tá entendendo? E ainda fica melhor ainda. Agora vem a melhor parte. Quando você descobre aquela frase que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama o Pai, vai acontecer tudo de errado. Mas, e aquilo ali serve para te fortalecer. Serve para você se lascar. Você tem que se lascar. Aldo, o que é se lascar? Eu falo se lascar no bom sentido. Aldo, existe um bom sentido? Existe. Quando você vê uma obra de madeira, você vê uma canoa, por exemplo, e você fala, poxa, que obra bonita. Mas o artesão que fez aquilo, ele teve que tirar várias lascas da madeira para conseguir aquele resultado final. Então, daí vem o termo se lascar. Então, quando você está se lascando, na verdade, você está sendo moldado para poder se transformar numa obra-prima. Então, o que eu estou convocando e convidando você a perceber é o seguinte: você vai muito mais além. A sua vida é muito mais que essa droga, essa porcaria desse problema que você enfrenta no seu dia, que você chama de estresse e que você consegue deixar isso roubar a sua paz. Não faz isso mais não. Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Mas Aldo, eu tô ansioso porque o ano tá acabando. Psiu. O ano que vem vai ser pior que esse ano. É o fim dos tempos. Aldo, como é que eu faço para me sentir melhor? Busca o reino. Tem a frase que diz: busque o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Busca o reino. Aldo, sofre de ansiedade. Ansiedade é quando o seu cérebro desliga do presente e se prende no futuro. Lá no futuro. Uma situação que ainda não aconteceu, que ainda não veio. Tem a frase que diz que cada dia traz o seu mal, mas você quer sofrer pelo mal do futuro de uma coisa que ainda nem veio. Você quer se antecipar de um problema que ainda nem aconteceu e talvez nem exista. Desliga do futuro. Viva agora. Você vai ver que vai funcionar para você. Se faz sentido para você, envie esse vídeo para mais uma pessoa. Tem gente que está passando mal. Tem gente que está carregando um monte de comprimido, um monte de remédio. Tem gente que está levando uma vida de estresse, de peso, uma vida de doença, uma vida de tristeza, de agonia, porque ela não sabe disso que eu acabei de falar para você agora. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Obrigado, até a próxima.